bem-vindos ao Diálogo. Hoje a gente vai analisar uma obra que praticamente definiu uma geração de pensamentos sobre gestão e desenvolvimento pessoal. Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen R. Covey. Um livro de 1989, né? Mas que continua absurdamente influente. Vendeu, mais de 15 milhões de cópias, foi traduzido para quase 40 idiomas. Exato. E a nossa conversa hoje gira em torno de uma questão central. A estrutura que o Covey propõe, sabe? Aquela progressão da dependência para a interdependência, ela representa um modelo que é universal e atemporal para a eficácia humana. Ou será que é uma fórmula muito influente, claro, mas talvez simplificada demais, quase uma autoajuda prescritiva? E é aí que a gente se divide. Sim, eu vou defender que o livro apresenta um caminho sólido e universal, que é fundamentado em princípios que realmente são atemporais. E vou argumentar que, apesar do impacto gigantesco, o modelo do Covey é talvez uma estrutura um pouco rígida demais e muito específica culturalmente. E que essa suposta aplicação universal, ela pode ser questionada. Olha, para mim, a genialidade dos 7 hábitos está na fundação. O Covey não sentou e simplesmente inventou umas dicas de produtividade. O livro é o resultado de uma pesquisa que ele fez. Ele mergulhou em 200 anos de publicações sobre sucesso. E o que ele encontrou e que virou o pilar de tudo foi uma distinção fundamental. A diferença entre o que ele chama de ética do caráter, que é baseada em princípios como integridade e responsabilidade, e a ética da personalidade, que foca mais em técnicas superficiais, sabe? Imagem, influência, concertos rápidos. Certo. O argumento dele é que a literatura de autoajuda se perdeu nessa segunda ética. Então ele propõe um retorno à primeira. E ele nos dá um mapa para isso, o Maturity Continuum. É uma progressão bem lógica. A gente começa na dependência, a atitude do você cuida de mim, aí com os 3 primeiros hábitos, ser proativo, começar com o objetivo em mente e, primeiro mais importante, a gente alcança a independência, o autodomínio. Mas o mais genial é que não para aí. O estágio mais elevado é a interdependência, a atitude do nós podemos cooperar. Por isso que eu vejo o livro não como simples autoajuda, mas sim como um manual de liderança e eficácia para a vida. Sua descrição da estrutura é perfeita, mas é justamente na interpretação dela como um manual universal que a gente começa a discordar. A própria fonte que a gente usa menciona que o livro é considerado por alguns como sendo de autoajuda, o que já mostra, que existe uma certa ambiguidade aí. Para mim, esse Maturity Continuum apresenta uma visão muito linear, talvez até simplista do desenvolvimento humano. Essa progressão, dependência, aí independência e, finalmente, interdependência, soa muito bem no papel, mas a vida real é mais bagunçada, né? Será que a dependência é sempre um estágio inferior que precisa ser superado? Bom, a dependência psicológica, sim. Pois é, mas relacionamentos complexos, tanto pessoais quanto profissionais, envolvem formas de dependência mútua que são saudáveis, que são necessárias. O modelo sequencial do Covey não parece ter muito espaço para essa nuance, sabe? E essa afirmação de que os princípios são universais e atemporais, isso precisa ser olhado com mais cuidado. Hábitos como a mentalidade ganha-ganha podem ser interpretados de formas completamente diferentes dependendo da cultura. O livro nasceu de um contexto bem específico, o mundo corporativo norte-americano do fim do século XX. E a estrutura dos 7 hábitos corre o risco de virar só uma lista de tarefas, uma fórmula a ser seguida, em vez de incentivar uma transformação real. Você levanta um ponto importante sobre o Maturity Continuum, mas eu o vejo como um modelo conceitual, não um retrato literal de cada segundo da nossa vida. A ideia central é que a interdependência, que o Covey define como atitude de nós podemos combinar nossos talentos, ela é uma escolha, e é uma escolha que só pode ser feita de forma madura por pessoas que já alcançaram a independência. Mas será que é uma escolha que vem depois? É aí que eu tenho minhas dúvidas. Sim, necessariamente. Uma pessoa que é psicologicamente dependente não pode escolher ser interdependente. Ela simplesmente precisa dos outros. Ela opera a partir da necessidade, não da escolha.
É por isso que ele diz que a interdependência é a base para um casamento de sucesso ou para equipes de alta performance. Primeiro, você precisa se dominar, ter clareza dos seus valores. Só então você pode se abrir para cooperar de uma posição de força e não de fraqueza. É um pré-requisito lógico. Você não pode dar o que não tem. A lógica é atraente, eu admito, mas a realidade me parece menos arrumada. Uma pessoa pode ser extremamente interdependente no trabalho, um colaborador nato, e ao mesmo tempo ser profundamente dependente emocionalmente no seu relacionamento. O modelo não acomoda bem essa complexidade do ser humano. Certo. E tem mais. Ao colocar a dependência como um estágio quase infantil a ser superado, o modelo a desvaloriza. A verdade é que todos nós somos dependentes de ecossistemas sociais, econômicos. A ideia de uma independência total, absoluta, é uma ilusão. Talvez uma ilusão bem americana, inclusive. Apresentar a independência como pré-requisito absoluto para colaborar pode ignorar como a confiança e o trabalho em equipe são construídos de verdade, muitas vezes através da vulnerabilidade, da aceitação mútua das nossas dependências. Às vezes, é a colaboração que nos ajuda a sermos mais independentes, sabe? A seta do crescimento não aponta só para uma direção. Eu concordo que a dependência estrutural é uma realidade, mas a dependência a que o Covey se refere é a psicológica, a atitude de culpar os outros. Mas o que você disse me leva a outro ponto que, para mim, é a maior contribuição dele: a distinção entre a ética do caráter e a ética da personalidade. Essa é a alma do livro. Focar em ser proativo, ou seja, assumir a responsabilidade pela própria vida, que é o hábito 1, e depois definir seus valores mais profundos, o hábito 2. Isso cria uma base de integridade que nenhuma técnica superficial pode oferecer. É a diferença entre ter raízes profundas e ter só folhas bonitas que caem com qualquer vento. Essa distinção é retoricamente muito poderosa, não há dúvida. Mas, na prática, será que a separação é tão clara assim? Vamos olhar para os próprios hábitos. O hábito 5. Procure primeiro compreender, depois ser compreendido. Hoje, isso é ensinado em todo o curso de vendas e negociação do mundo. É uma técnica de influência interpessoal altamente sofisticada. Se você a usar sem uma empatia genuína, ela vira o quê? Uma ferramenta de manipulação para fazer o outro baixar a guarda. Isso não se encaixaria perfeitamente na descrição que o próprio Covey faz da ética da personalidade? Mas aí que está a chave. O que diferencia os hábitos do Covey de meras técnicas é a intenção. E, mais importante, a base nos hábitos anteriores. A sequência é tudo. Você só pode procurar genuinamente compreender o outro, como diz o hábito 5, se você tiver uma base segura nos seus próprios princípios, que você construiu lá no hábito 2, e se você não estiver reagindo de forma defensiva, que você aprendeu a superar no hábito 1. Sem essa fundação de caráter, o hábito 5 vira exatamente o que você disse: manipulação. O Covey diria que a ética da personalidade tenta colher os frutos sem ter plantado a árvore. É um bom argumento, mas ele pressupõe que o leitor vai absorver essa profundidade filosófica, e não só o comportamento visível. E a própria ideia de criar uma declaração de missão pessoal, em 1989, isso podia soar como um exercício profundo de caráter. Hoje, em 2025, isso soa perigosamente parecido com um personal branding, com criar uma marca pessoal, sabe? Entendo o ponto. Quantas pessoas não escrevem essas declarações cheias de palavras bonitas que não refletem quem elas realmente são? A linha entre definir o caráter e construir uma marca ficou muito mais tênue. Talvez o Covey, sem querer, tenha dado ferramentas sofisticadas para a própria ética da personalidade que ele tanto criticava. Ele só a vestiu com uma linguagem mais nobre. Eu vejo de outra forma. A ferramenta não é o problema, mas o usuário. E essa necessidade de alinhamento de princípios me leva ao ponto da universalidade. O sucesso global do livro, vendas massivas em dezenas de idiomas, isso é uma evidência muito forte de que esses princípios não são só americanos, eles ressoam universalmente.
a necessidade de renovação contínua, que é o hábito 7, afinar um instrumento, envolvendo o físico, mental, social, espiritual. Isso não é uma invenção de Utah. É uma verdade humana fundamental que a gente encontra em várias tradições de sabedoria pelo mundo. O sucesso global é inegável, claro, mas a interpretação desse sucesso pode ser outra. Em vez de ser uma prova da universalidade dos princípios, ele pode ser um reflexo da globalização da cultura de negócios americana. O mundo inteiro, para competir, teve que aprender a falar a língua do management americano. E os 7 hábitos é o dialeto principal dessa língua. O foco na eficácia individual, na proatividade, nos acordos ganha-ganha, tudo isso é o DNA do pensamento de negócios ocidental. O sucesso do livro pode simplesmente indicar que o resto do mundo adotou essa estrutura para poder operar nesse sistema. Não que os princípios sejam inerentemente universais. Mas você não acha que conceitos como integridade, justiça, dignidade humana, que são a base do que ele chama de ética do caráter, são universais? Ele não está inventando isso. Ele argumenta que está apenas descrevendo leis naturais do funcionamento humano. Eu acho que os conceitos são universais, mas a expressão e a hierarquia desses conceitos são profundamente culturais. Veja o hábito 2, começar com o objetivo em mente. O livro o interpreta de uma forma muito individualista. Qual é a sua missão de vida? O que você quer que digam no seu funeral? Em muitas culturas coletivistas, a pergunta principal não seria essa. Seria: qual é a missão da minha família? Qual a minha contribuição para a minha comunidade? O objetivo em mente não é primariamente individual. O livro enquadra quase tudo pela lente do indivíduo. E não por acaso. A nossa fonte classifica o livro como vindo dos Estados Unidos e do gênero administrativo. Isso reforça a origem contextual dele, não universal. É uma lente, poderosa, mas ainda assim uma lente. Bom, resumindo a minha posição, a força de Os 7 Hábitos está na sua arquitetura lógica que guia o leitor do domínio próprio para a colaboração eficaz. A sua base na ética do caráter oferece um caminho não para concertos rápidos, mas para uma eficácia sustentável, construída sobre princípios sólidos. E para mim, seu apelo global não é um acidente, mas uma confirmação de que esses princípios fundamentais, como responsabilidade e propósito, são de fato atemporais e universais. Suas alegações de universalidade e seu modelo linear de maturidade precisam ser vistos com um olhar crítico. É uma obra poderosa, sem dúvida, mas é também um produto de seu tempo e de sua cultura, a América corporativa do final do século XX. Sua popularidade pode vir tanto da sua clareza prescritiva, do seu otimismo, quanto de uma suposta verdade universal que talvez seja menos universal do que parece. A nossa conversa de hoje revela bem essa tensão, entre a busca por princípios universais de eficácia e o reconhecimento da complexidade e do contexto que moldam a vida de cada um de nós. A influência gigantesca do trabalho do Covey, que continuou em outras obras, como O 8º Hábito, mostra que o material que ele nos deixou oferece um campo fértil para essa exploração e esse questionamento contínuos. Exatamente. O valor do livro talvez não esteja em aceitá-lo como um manual definitivo, mas em usá-lo como um ponto de partida para um diálogo mais profundo sobre o que significa para cada um de nós ser verdadeiramente eficaz. A conversa, felizmente, não termina aqui.